Oi pessoal, eu sou o Emirton, esse aqui é mais um vídeo aqui no meu canal e dessa vez eu vim falar aqui para vocês sobre a recente decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, de dar ao Congresso Nacional a palavra final sobre medidas restritivas que esse tribunal possa vir a impor sobre membros do Congresso Nacional. Porém, gente, antes da gente entrar no assunto, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, ativarem as notificações, para vocês sempre ficarem sabendo em primeira mão quando eu divulgar um vídeo novo aqui no meu canal, ok? Então vamos lá, gente. Se vocês não sabem ainda, na quarta-feira passada, o STF julgou uma ação em que ele decidiu que, quando ele, o próprio STF, impor uma medida restritiva a algum parlamentar a nível federal, ou seja, algum senador ou algum deputado, essa decisão, que pode ser, por exemplo, como aconteceu no caso do senador Aécio Neves, o afastamento do mandato e o recolhimento noturno, essa decisão tem que ser submetida à aprovação da Casa Legislativa, no caso do Senado, ou seja, o STF toma uma decisão de impor uma restrição parlamentar, porém essa restrição tem que ser confirmada pelos pares do parlamentar, ou seja, no caso, pelo plenário do Senado. Certo, gente? Então, assim, na nossa Constituição, existe um artigo que diz que quando o Supremo impor, por exemplo, a prisão de um parlamentar de nível federal, seja ele deputado, seja ele senador, ele só pode fazer isso se for num caso de flagrante e mesmo assim essa prisão tem que ser submetida à aprovação da Casa Legislativa respectiva. Foi, por exemplo, o que aconteceu naquele caso do senador cassado Delcídio do Amaral. Ele foi acusado de cometer um crime que estava ali em curso, em flagrante. O Supremo determinou a sua prisão e logo depois o Senado confirmou a prisão. No caso do senador Aécio, o STF não pediu a prisão dele, mas o afastou do mandato e impôs ali uma medida restritiva. Então gerou-se uma polêmica se esse afastamento e se essa medida restritiva também não deveria ser submetido ao crivo lá dos pares do senador, dos colegas senadores do Aécio. Então o STF foi lá ontem e julgou e disse sim, assim como nos casos de prisão, os casos de medidas cautelares também precisam ser confirmadas pela Casa Legislativa, dando então lá ao Congresso Nacional essa palavra final de dizer se o parlamentar pode ou não sofrer esse tipo de punição. Então, assim, gente, quando a gente vai analisar esse mecanismo da Constituição, vamos pensar o seguinte. Lá em 88, quando a Constituição foi feita, o Brasil vinha de um longo período de ditadura militar. Então, natural, é compreensível que os constituintes da época tenham colocado na Constituição esse mecanismo como uma forma de se proteger de eventuais arbitrariedades que eles pudessem sofrer ali nesse momento de transição, poder sofrer algum tipo de arbitrariedade por parte do Poder Judiciário ou por parte do antigo regime que poderia ter, sei lá, uma recaída e querer novamente se impor. Então, é compreensível que essa medida, esse mecanismo tenha sido colocado na Constituição como uma medida de defesa dos parlamentares nesse momento ali conturbado de redemocratização. Porém, gente, hoje em dia, já passado aí tanto tempo e no momento em que a classe política do Brasil está praticamente toda ela desmoralizada e envolvida até o pescoço em casos e mais casos de corrupção, acaba que essa ferramenta da imunidade parlamentar, que está na Constituição e que a gente entende a lógica por conta do momento em que ela foi feita,
acaba se tornando uma ferramenta de impunidade parlamentar. Ou seja, os parlamentares, federais, deputados federais e senadores usam aí esse direito que eles têm, que está lá na Constituição, para se protegerem, dos processos que eles têm tramitando no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é uma forma que eles têm de fazer com que os seus processos e seus julgamentos se tornem ainda mais lentos e que eles possam continuar lá usufruindo de todas as vantagens, que a gente sabe que os parlamentares no Brasil têm. Ou seja, a imunidade parlamentar hoje ela se tornou mais do que nunca uma ferramenta de impunidade parlamentar e que agora foi confirmado pelo STF nessa decisão de quarta-feira. E a gente, como é que fica no meio disso tudo? Bom, gente, se a justiça do Brasil já é lenta e o Supremo ainda confirma, esse grande poder que os parlamentares têm de estar imune, às leis penais no Brasil, a mim me parece que nos resta apenas a ferramenta do voto. Ou seja, a única maneira que a gente pode contribuir com a justiça para que esses políticos tenham seus processos andando de uma maneira mais célere e sem esses tipos de interrupção é não reconduzi-los aos cargos na eleição de 2018. Como eu já falei aqui em outro vídeo, todos os políticos que estão exercendo mandato hoje estão lá pelo nosso voto. A gente decide quem vai. Então, se a gente tomar consciência de que não devemos continuar votando nesses políticos que têm uma larga ficha criminal nas costas, eu acho que é uma maneira que nós temos de ajudar o nosso sistema democrático. Ok, pessoal? Então, é isso que eu tinha para falar aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido e até o próximo vídeo. Tchau!